No cenário econômico brasileiro, Santa Catarina é um estado que se caracteriza pela diversificação. Nenhuma das atividades produtivas no meu estado contribui com mais de 20% do PIB catarinense. A indústria, senhor presidente, na indústria, o estado se destaca no setor têxtil e de produção cerâmica, mas também no de máquinas, equipamentos, autopeças, produtos plásticos, celulose, eletrodomésticos, móveis e agora também automóveis. No extrativismo, as reservas catarinenses mais significativas são o carvão, o sílex, a argila, a bauxita, o quartzo e as pedras semipreciosas. No setor agroindustrial, o estado de Santa Catarina destaca-se na criação e produção de carne suína e de frango, somando 28% de toda a produção nacional, transformando-se no maior exportador de carne suína do país. No setor agrícola, Santa Catarina tem uma produção significativa de mel, milho, cebola, feijão, banana, trigo, soja, tomate, cevada, batata inglesa. O estado também é o maior produtor nacional de alho e responde por 60% da produção de uva e de maçã do país. A pesca também, a sua criação em cativeiro, sobretudo de camarão e de outros frutos do mar, são outras atividades que alcançam significativa escala industrial. O turismo, pelas belezas naturais e pelas temperaturas agradáveis, o estado vem atraindo visitantes de diferentes partes do mundo e, sobretudo, dos países vizinhos, tendo como principal destino a capital de Santa Catarina, Florianópolis e Balneário do Camboriú. Além agora também, senhor presidente, da região serrana, que não podemos esquecer, o turismo de inverno tem crescido muito em Santa Catarina. Além, evidentemente, do turismo religioso em várias regiões do estado, sobressaindo-se nesse sentido o Santuário de Madre Paulina. Pois então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, este poderio econômico, representando mais de 4% do PIB brasileiro, o quinto lugar no ranking do estado mais desenvolvido do país, sempre esteve diretamente relacionado à diversidade de etnias de sua população, distribuídas de forma equânime em todo o território catarinense, todos com um espírito empreendedor em comum, o que é mais marcante, e sem formar latifúndios ou megacidades. Por isso, o estado de Santa Catarina é, sem dúvida, um dos mais importantes impulsionadores do pulmão econômico do Brasil. Pois bem, faça essa retórica, senhor presidente, para demonstrar a Vossa Excelência, a enorme preocupação por que passam nossos produtores rurais. Pasmem, senador Raimundo Lira, que, com a assustadora proliferação de um animal chamado javali europeu, este animal que não pertence à fauna brasileira, mas que acabou sendo introduzido no país, hoje causa enorme prejuízo à população do Planalto Catarinense, principalmente a agricultura familiar de milho e de soja. Produtores do Planalto Catarinense, cito aqui o município de Campo Belo do Sul como exemplo, registram perdas nas lavouras de milho e de soja em mais de 30% de suas safras. O prefeito do município de Campo Belo do Sul, o padre Edilson José de Souza, em visita ao meu gabinete,
colocou o desespero dos colonos e a desesperança por uma solução efetiva e rápida por parte do poder público. Alegou-me, inclusive, que não sabe mais a quem recorrer. Esses animais, em quantidade insuperável, ou melhor, imensurável, circulam de lavoura a lavoura, deixando um rastro destruidor incalculável, jamais vista na história do Planalto Catarinense. Na época do plantio, senhor presidente, inclusive esse animal vai fuçar na terra em busca da semente para se alimentar, destruindo não só o plantio, mas também toda a sua adubação. Vejam, senhores e senhoras senadores, que o prejuízo já começa por aí. O Brasil já possui vários estudos a respeito do javali europeu, inclusive por pesquisadores da Embrapa, os quais concluíram que este animal, uma das mais preocupantes pragas das lavouras brasileiras, no cultivo do milho e da soja. Palavras da Embrapa. Alertam as autoridades locais que, pela proliferação assustadora do plantel, a agroindústria da região que os animais passaram a habitar aumentará o seu prejuízo a cada dia. Dados apontam que a reprodução desse animal, que chega a ter 3 a 6 filhotes 2 vezes ao ano, quando, porém, a cruza acontece com o nosso porco nativo, a reprodução pode chegar a uma média de 15 a 16 filhotes 2 vezes ao ano. E o mais assustador, senhor presidente, não se sabe ainda com exatidão a influência que essa espécie invasora está provocando no meio ambiente, na área social e na sanitária. A Embrapa alerta quanto às doenças que os javalis europeus podem carregar. Algumas já erradicadas, outras já controladas no país, podendo contaminar, inclusive, rebanhos de outros animais, prejudicando a sanidade animal brasileira e afetando diretamente, inclusive, as exportações de carne para o mercado internacional. Segundo classificação da União Internacional para a Conservação da Natureza, o javali europeu está entre as 100 piores espécies invasoras do mundo. Logo, a preocupação dos técnicos da Embrapa tem sérios fundamentos. Diante desse quadro, o que o governo brasileiro está fazendo? Tenho ciência que a Embrapa e o IBAMA desenvolveram projetos para discutir o manejo deste animal. Mas isso por si só, presidente, não é suficiente. No ano de 2013, o IBAMA, por meio de uma instrução normativa, reconhecendo a nocividade do javali europeu, autorizou o controle populacional deste animal, inclusive com abate. Detectou o órgão oficial que a população do javali já atingia, naquela oportunidade, em 2013, 14 estados brasileiros, entendendo e reconhecendo a necessidade desse controle. Só que, pasmem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma vez mais o IBAMA colocou este controle nas mãos dos próprios agricultores, estabelecendo rígidas regras para exercê-lo. Exigiu o IBAMA que o agricultor, pessoa física ou jurídica, primeiro se inscrevesse num cadastro técnico federal para poder exercer o controle e, com isso, salvar a sua produção. Estando o produtor com o certificado de regularidade em dia, aí sim, poderá promover
a defesa de sua propriedade. Caso contrário, não. Isso é um absurdo. Na minha opinião, Excelência, chega a ser um deboche. Não para por aí. Trimestralmente, o agricultor que tentar salvar a sua produção deverá entregar relatório de manejo executado para o IBAMA. Outro absurdo. E tem mais, senhor presidente. Se o manejo for feito por arma de fogo, o agricultor deverá atentar, evidentemente, para as normas existentes e demais legislações sobre o uso de arma de fogo. Outro absurdo. Na verdade, senhor presidente, pelo que se vê, o governo simplesmente, nesse caso, me parece aquela espécie de que mandou lembrança para quem não conhece, né? Isso não é brincadeira. Isto é um assunto muito sério. Creio que seria prudente ações mais enérgicas e efetivas para acabar de vez com esta calamidade. Aliás, senhor presidente, a defesa agropecuária do país será um dos temas das políticas públicas a serem avaliadas na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, conforme, inclusive, requerimento que eu mesmo apresentei. Este assunto sobre a proliferação do javali tem estreita correlação com a avaliação referida, porquanto põe em risco não só a garantia da produção agrícola, como segurança sanitária e também como a segurança sanitária de toda a produção agropecuária. Nosso agricultor, aquele que produz, aquele que traz riqueza, aquele que nos alimenta, não merecia uma atenção melhor dos nossos órgãos governamentais? A nossa população, especialmente a do Planalto Catarinense, não merecia melhor atenção relacionada aos riscos contra a saúde, contra o meio ambiente, que esses animais proporcionam? Certamente que sim. Por isso, senhor presidente, é que vem essa tribuna alertar nossos governantes para este grave problema. Não só alertar, mas exigir ações urgentes e eficientes para proteger o nosso agricultor, o nosso produtor e o nosso empreendedor. Proteger aqueles que colocam o estado de Santa Catarina como sendo o quinto mais desenvolvido do país. Proteger aqueles que alimentam as nossas famílias e ajudam concomitantemente a trazer a riqueza para o país. Não é crível que se feche os olhos para esta realidade que já é catastrófica e simplesmente se transfira a responsabilidade deste problema para o produtor. Diante desta realidade, senhor presidente, estou apresentando o requerimento para que se peça informação aos órgãos competentes sobre as medidas já tomadas em defesa do nosso agricultor. Era isso. Muito obrigado, presidente.